Fala pessoal, Prof. Renan trazendo aqui para vocês mais um vídeo onde hoje eu vou resolver questões da certificação CPA-10 e também da certificação CPA-20. Então, se vocês estão se preparando para uma dessas duas certificações, quero ver se vocês conseguem acertar todas as questões que eu vou trazer aqui para vocês durante esse vídeo. Lembrando que eu selecionei, vou colocar elas na tela aqui para vocês e vou responder cada uma dessas questões comentando as alternativas, de modo que a gente vai fazer aqui uma super revisão de vários pontos importantes que são cobrados nessas duas provas. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui, peço que vocês deixem um like, né, para dar aquela moral de sempre e também convido a quem não for inscrito no canal ainda a se inscrever aqui, porque eu trago muito conteúdo relacionado às certificações financeiras. E também aí na descrição desse vídeo vou deixar o link dos meus cursos, tá? Da CPA-10, da CPA-20, também vou deixar o link do meu curso para a certificação CEA. E agora sim, primeira questão, estou colocando na tela aí para vocês. Lembrando que eu recomendo que quando eu colocar a questão aqui, vocês pausem o vídeo, tentem resolver e aí na sequência coloquem os meus comentários, né? Porque assim vocês vão conseguir fixar melhor o conteúdo e vão se desafiar um pouco mais. Então a primeira questão diz o seguinte: não está entre os objetivos do Banco Central do Brasil, Bacen. Aí só para a gente revisar esse ponto da matéria, a gente tem que lembrar que o Bacen ele é uma autoridade monetária que principalmente tem como função, primeiro, ser o executor das políticas definidas pelo Conselho Monetário Nacional, então ele é esse parceiro executor do Conselho Monetário Nacional, e também é o responsável por fazer a fiscalização e a supervisão do sistema financeiro nacional, principalmente no que tange aos mercados monetário, de crédito e de câmbio. E Renan, e o mercado de capitais? Aí não é atribuição do Banco Central, né? É atribuição da CVM. Dito isso, tá? A Lei Complementar 179 de 2021, ela traz para a gente o objetivo fundamental do Banco Central e também os seus demais objetivos, né? Que a gente até pode entender como objetivos secundários. E assim, esses objetivos estão relacionados justamente a essas duas funções, de ser executor das políticas do Conselho e também de ser supervisor do sistema financeiro. Assegurar a estabilidade de preços, isso é o objetivo do Banco Central? Quando eu falo estabilidade de preço, eu estou falando de controle da inflação. E sim, é objetivo, tanto é, na verdade, que é um objetivo fundamental do Banco Central assegurar a estabilidade de preço. Tem a ver ali com a execução da política monetária. Então, a letra A é objetivo, e eu não vou marcar porque eu quero a errada. Zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro. Aqui, a gente passa para esses objetivos secundários, que não o fundamental. E sim, também é o objetivo do Banco Central. Cuidado com o verbo zelar, tá? Se falar em zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, é o objetivo do Banco Central. Se falar em zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, aí é competência do Conselho Monetário Nacional. Então a B aqui ela também está correta. Fiscalizar e inspecionar as companhias abertas. Não, isso quem vai fazer, que está relacionado ao mercado de capitais, quem vai fazer é a CVM. Então não é objetivo do Banco Central, não sendo objetivo do Banco Central, é justamente o que a gente tem que marcar nessa questão. Fomentar o pleno emprego também é objetivo do Banco Central, né? E é um daqueles objetivos secundários. Então vamos lá, só para a gente finalizar aqui essa primeira questão. Objetivo fundamental do Banco Central: assegurar a estabilidade de preço. Objetivos secundários, que também aparecem na Lei Complementar 179. Zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, fomentar o pleno emprego, e ainda não apareceu aqui, tá? Mas também é um objetivo suavizar as flutuações da atividade econômica. Então, espero que vocês tenham acertado aí a primeira. A nossa segunda diz o seguinte: ao praticar a lavagem de dinheiro, um indivíduo está criminalmente sujeito. Lavagem de dinheiro, que, como eu imagino que vocês devem saber, é um crime que tem como... Ela, na verdade, ela é posterior a um crime que aconteceu antes, né? E aí a pessoa obteve algum tipo de vantagem econômica e agora ela tenta disfarçar, tenta mascarar essa origem fraudulenta dessa vantagem econômica que ela teve. Aí configura o crime de lavagem de dinheiro. Então vamos lá. Criminalmente sujeito. A pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas. Cuidado, tá? Porque quando a gente fala
do crime de lavagem de dinheiro, a gente tem aquilo que o Banco Central, a CVM, o COAF, eles determinam que as instituições financeiras têm que fazer ali no seu ambiente para evitar o crime de lavagem de dinheiro, né? Que tem a ver com a PLDFT, né? Prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. E caso esses agentes não cumpram isso que foi determinado, aí eles estão sujeitos a penas administrativas. A pena de inabilitação é uma penalidade administrativa, não é uma pena criminal. A pena criminal vai ser para a pessoa que praticou o crime de lavagem de dinheiro. A pena administrativa vai ser para quem criou o ambiente para isso, embora não tenha sido o autor do crime. Tá? Então aqui é uma pena administrativa. As penas de reclusão e multa, aí sim, né? Aí é uma pena criminal e isso vai ser para o indivíduo que cometeu a prática de lavagem de dinheiro. A instituição financeira, se ela criou um ambiente propício para isso, ela vai sofrer a penalidade administrativa, mas ela não vai sofrer essa penalidade porque ela não cometeu o crime de lavagem de dinheiro, né? Essa daqui de reclusão e multa. Tá correta a letra B. Pena de cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento é pena administrativa também. A pena de reclusão faz parte, né? Mas tem a multa também. Aqui não apareceu esse apenas só. E eu já digo o seguinte, tá? Quando aparecer o apenas em alguma alternativa, vocês já desconfiem, tá? Porque provavelmente aquela alternativa ela está incorreta. É difícil a gente ter uma resposta onde a gente vai ver o apenas. Mais de 80% das vezes a gente pode entender como errada. Um investidor compra um CDB que promete rendimento de 9% até o seu vencimento. Caso esse investidor estime que a inflação durante esse período será de 5%, então seu ganho real nessa operação será. Mas Renan, não cai cálculo na prova de certificação CPA 10 e CPA 20. De fato, né, não caem questões que exigem cálculos, mas a gente tem que entender a teoria, porque isso é cobrado sim. Esse tipo de questão aqui, eu entendendo a teoria, eu não preciso fazer conta nenhuma, tá? Então vamos entender. O CDB, ele promete de rendimento 9% até o seu vencimento. Vamos pensar que o vencimento aqui seja de 1 ano, só para facilitar. Então ele está prometendo 9% ao ano. Deixei aplicado, ao final de 1 ano eu vou receber 9%. Só que a gente sabe que esse rendimento é aquele rendimento que a gente chama de nominal, aparente. Vou colocar aqui, ó, aparente. Tanto faz, tá? Tem pessoas que chamam de aparente, outras que chamam de nominal. Por que isso? Porque durante o período eu também tive a inflação. Ou eu tive a inflação, ou eu tive deflação, ou em uma situação mais rara eu não tive nenhum dos dois, né? Que os preços ficaram estáveis. Mas é mais difícil. Ou eu vou ter um pouco de inflação, ou talvez eu vou ter um pouco de deflação. Geralmente no nosso país é mais comum ter inflação. E ele falou, né? A inflação, ou seja, o aumento nos preços dos produtos durante esse período, e a gente está considerando 1 ano, foi de 5%. Então, eu coloquei 2 vezes por cento aqui, né? 9%. Deixa eu ajeitar aqui, 9% ao ano, e aqui foi 5% ao ano. Aqui o rendimento aparente, aqui a inflação. Ou seja, embora eu tenha ganho 9%, o preço dos produtos subiu 5%. Então o meu ganho real, ele foi menor do que o meu ganho aparente. Renan, é só fazer 9 menos 5 e chegar na resposta, 4%? Não, tá? Se eu fizer essa conta, eu estou desconsiderando o cálculo dos juros compostos, e aí eu tenho um resultado que ele é errado. Mas, se a gente entende a teoria, eu sei que ao fazer essa subtração e obtendo o resultado disso, eu sei que o resultado real ele vai ser um pouco menor do que eu obtive fazendo essa conta simples. Então ele vai ser inferior a 4%. Um pouco inferior. Porque para a gente fazer o cálculo desse tipo aqui de situação, eu teria que trabalhar com isso daqui, ó. Eu teria que fazer 1,09 dividido por 1,05, tá? Isso vai dar um valor aqui, eu teria que descontar 1 e ainda depois teria que multiplicar por 100. Aí eu teria em termos percentuais, tá? Mas como na CPA 10 e na CPA 20 não é necessário fazer cálculo, não é necessário fazer essa conta aqui. Eu só vou ter que saber interpretar o resultado. Se eu tenho uma inflação que é menor que a minha taxa nominal, minha taxa aparente, então a minha taxa real, ela vai ser inferior à minha taxa aparente, né? E fazendo só a subtração, ela vai ser um pouquinho menor do que o resultado que eu teria se eu fizesse só a subtração. E pelas alternativas aqui, eu nem preciso saber o quão menor é, né? É superior a 4%?
Não, é inferior a 4%. Por isso que o gabarito está aqui na letra B. É exatamente 4%, e é esse o cuidado que eu tenho que ter, porque a questão ela vai ser exatamente assim. Ela vai dizer é exatamente a 4%, e eu sei que não é só eu fazer 9 menos 5. O cálculo tem que ser esse daqui, mas eu sei que o resultado vai ser um pouquinho menor que 4%. É nulo? Não, né? Então, gabarito aí na letra B. As debêntures. Lembrando, né, que falou em debenture, a gente já está entrando aqui no mercado de capitais. Podem ser emitidas por bancos de investimento. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter em relação ao emissor das debêntures? Debêntures não são emitidas por instituições financeiras, e banco de investimento é instituição financeira. Só lembrando, né, o que é uma debênture? Eu tenho uma empresa aqui, e essa empresa, vamos supor que ela precisa de dinheiro, ela precisa aqui de 400 mil reais, por exemplo. Ela quer esse dinheiro. Uma opção que ela tem é recorrer a um empréstimo com um banco. Solicitar lá para o banco esses 400 mil e depois fazer o pagamento em vários anos. Qual que é o problema disso? Taxa de juros, né? Às vezes isso fica elevado. Uma outra opção que ela tem é emitir um título, tá? Esse título é a debênture. Ela pode, na verdade, emitir uma debênture de 400 mil ou pode fazer 10 debêntures de 40 mil. Isso vai ser definido lá pela empresa, pela escritura das debêntures, mas só para a gente entender a lógica aqui, ela vai emitir essa debênture e ela vai vender essa debênture para investidores, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, que aceitam comprar essa debênture pelo preço dela. Vamos supor que aqui é uma debênture só de 400 mil. Então esse investidor aqui, ele vai comprar a debênture pelo valor de 400 mil, vai estar emprestando esse valor para a empresa e ao final de um determinado prazo, que geralmente é mais longo, tá? Então podem ser aqui 5 anos, por exemplo. Ao final desses 5 anos, e como ele está emprestando esse dinheiro, ele espera ser remunerado por isso, uma taxa de juros aqui que pode ser IPCA mais 6% ao ano, né, uma remuneração híbrida. Após esses 5 anos, ele vai receber, ao longo de cada ano, esse IPCA mais 6%. Então, vamos supor que lá no final ele recebeu de volta 500 mil reais. Então, ele empresta hoje 400 mil e daqui 5 anos ele recebe 500 mil reais por ter investido nessa debênture. A empresa ela consegue arrecadar o valor, só que, é claro, né, como é uma espécie de empréstimo, ela vai ter que devolver esse dinheiro. Vamos supor que se ela tivesse feito isso direto com o banco, né, o banco teria cobrado lá uma taxa de juros e ela, ao final, teria que pagar 600 mil. Então, é mais vantagem, né, ela pagar menos emitindo a debênture do que conseguir um empréstimo com o banco onde ela vai ter que pagar mais. Tô dando exemplo aqui, né? Nem sempre a empresa ela vai conseguir arrecadar tudo que ela quer através de emissão de debênture, porque a gente tem risco de crédito e tudo mais. Mas isso é a debênture. Só que, como eu falei, né? Quem pode emitir uma debênture é uma empresa, seja ela de capital aberto, capital fechado, é uma sociedade anônima. Instituições financeiras como banco de investimento, banco comercial, banco múltiplo, eles não podem emitir debêntures, tá? São só empresas não financeiras que podem. Se destinam ao financiamento de capital de giro. E não, né? O capital de giro é aquele valor que a empresa vai precisar para as despesas operacionais, mais de curto prazo. A debênture, como eu falei para vocês, ela tem um prazo mais longo, então ela vai ser utilizada para financiamento do capital fixo, compra de máquina, expandir, né? A empresa daqui a pouco ela quer pegar esses 400 mil reais porque ela quer abrir uma nova unidade. Isso é investimento em capital fixo, né? Financiamento de capital fixo. Não é para pagar salário de funcionário, por exemplo, tá? Para isso, para financiamento de capital de giro, a gente também tem um valor imobiliário que são as commercial papers, as notas promissórias. É um outro tipo daí de título. São emitidas com prazo máximo de 360 dias? Não, né? São prazos que são mais longos e que não vão ficar limitados só a 360 dias. A nota promissória que geralmente tem esses prazos que chegam só até um ano. Tem suas garantias, se existirem, especificadas na escritura de emissão. A escritura de emissão é o documento ali que vai trazer todas as regras de vencimento, de remuneração, né? Como que o investidor vai ser remunerado e se a empresa vai estabelecer garantias, né? Porque a pessoa que compra aqui, como eu falei, ela está sujeita ao risco de crédito, que é a empresa pegar os 400 mil e depois não conseguir devolver tudo.
Então, para diminuir esse risco dessa pessoa, a empresa ela pode estabelecer garantias, que podem ser garantias reais, né? Podem ser garantias flutuantes, pode daqui a pouco ter do tipo quirografária ou ainda pode ser um tipo de debênture subordinada, né? Onde não tem garantia, a pessoa ainda vai ter que se sujeitar a todos os demais credores. Fato é, o tipo de garantia que vai existir, se existir nessa debênture, vai estar sim especificado na escritura de emissão, que é o principal documento da debênture. Então a letra D, ela está correta. Um fundo de investimento investe em vários fatores de risco, sem, contudo, se comprometer a investir em uma única classe de ativo. Essa é uma característica dos fundos. Se ele coloca em vários fatores de risco e ele não se compromete a colocar em uma única classe de ativo, isso caracteriza um fundo de investimento que a gente chama de multimercado. Lembrando que fundos de investimento são como condomínios, né, onde as pessoas elas colocam o dinheiro. Então, eu tenho vários investidores aqui que somam os seus recursos em um único fundo, né? Então, isso daqui seria o fundo de investimento. E aí, o fundo de investimento que tem um administrador, que tem um gestor, que são os prestadores de serviços essenciais. Esse fundo ele é distribuído para novos cotistas e tudo mais. Esse fundo ele vai aplicar em diferentes ativos financeiros. Se for um fundo de investimento em ações, ele vai aplicar pelo menos 2/3 do seu patrimônio em ações, né? Vai colocar em ações, daqui a pouco, do Banco do Brasil, né? Que agora está um pouco mais barato, Petrobras, vai colocar em ações de Magazine, e assim vai. Vai comprar majoritariamente em ações. Se for cambial, aí vai colocar em ativos que estão relacionados à variação do preço da moeda estrangeira. Alavancado é um tipo de fundo aonde a gente poderia entender, né, que é um fundo que vai trabalhar com derivativos. E multimercado é o tipo de fundo que ele não tem uma regra específica de onde ele vai colocar esses ativos. Ele pode colocar parte em ações, parte em renda fixa, pode utilizar derivativos, pode colocar em dívida externa, ou seja, ele não tem ali um comprometimento de se investir em uma única classe de ativo. Por isso que a gente marca aqui a letra C. Ainda sobre os fundos de investimento, agora, os fundos de investimento em cotas são assim definidos, pois. Então, a ideia, né, é praticamente a mesma. Tanto que eu vou pegar isso daqui, tá? E vou copiar, porque com esse desenho aqui a gente vai conseguir responder essa questão. Eu tenho um fundo de investimento, tá? Só deixa eu apagar isso daqui. Aonde eu tenho a comunhão de recurso dos cotistas, que são as pessoas que colocaram dinheiro. Só que sendo um fundo de investimento em cota, esse fundo ele vai colocar o dinheiro dele em cotas de outros fundos de investimento. É um fundo de investimento que investe em um fundo de investimento. Ele compra cotas de outro fundo. Tá? Então, é isso que caracteriza um fundo de investimento em cota. E existe isso? É claro que sim, né? A maior parte dos fundos que são para o público em geral são fundos que investem em cotas de outros fundos de investimento. Aí esse fundo aqui, por sua vez, aí ele pode colocar, se ele for um fundo de renda fixa, ele pode direcionar aqui para títulos públicos federais, para debêntures de empresas, notas promissórias, CDBs, LCIs, LCAs e assim por vai. Só que esse fundo aqui, que é o Fundo de Investimento em Cota, o FIC, ele compra a cota desse fundo aqui. É como se ele fosse um cotista desse fundo. E aí, né, as pessoas aqui acabam ganhando por conta da valorização das cotas do fundo ali que investiu em seus ativos. São os próprios cotistas que administram o fundo? Não, né? Eu vou ter um administrador que vai ser o responsável por fazer a administração do fundo. O patrimônio do fundo é dividido em diferentes classes. Não é isso que caracteriza um fundo de investimento em cotas, né? O fato do patrimônio ele ser dividido em diferentes classes, isso pode acontecer num fundo de investimento em cotas ou em um fundo de investimento normal. Investem em cotas de outros fundos de investimento. É exatamente isso, né? Então, letra C. Investem diretamente em ativos financeiros. Aí não, né? Não é o FIC que investe diretamente. O que investe diretamente é o fundo de investimento sem ser o FIC, sem ser um fundo de investimento em cotas, que seria esse caso aqui. Um investidor
fez uma aplicação em PGBL e escolheu o regime compensável progressivo. Ao solicitar o resgate, o IR recolhido na fonte será, vamos lá, a gente está falando de previdência privada, né, previdência complementar aberta, e a gente tem duas modalidades, né? A gente tem o PGBL e o VGBL. E além disso, além das duas modalidades, cada um, na hora de solicitar o resgate, a pessoa vai escolher em cada um se o regime de tributação vai ser o progressivo, deixa eu colocar aqui, né? O progressivo ou o regressivo, tá? Então isso para cada um dos dois, progressivo ou regressivo. Beleza. Qual que é a diferença se for PGBL? O imposto, ele vai incidir sobre o... Vou colocar em outra cor aqui para não confundir. O imposto de renda, ele vai incidir sobre o total resgatado, independentemente se for o regime progressivo ou regressivo. O VGBL, por sua vez, o imposto de renda, ele vai incidir só sobre os rendimentos, independentemente se for o progressivo ou regressivo. Tá? Isso a gente já consegue aqui entender só pelo fato de ser PGBL. Se é PGBL, então eu já sei que o valor do imposto vai ser sobre o total. Olha como eu começo eliminando aqui as alternativas. De até 27,5% a depender do valor resgatado. Tá? Então, do valor resgatado, está falando sobre o total, tá correto. Será sempre de 15% sobre o valor total de resgate, tá ok também, né? Eu já vou ver essas alíquotas, calma. A depender do rendimento aí já tá errado, porque a depender do rendimento é no VGBL. No PGBL é sempre sobre o total. Sobre o valor do rendimento, tá errado também. Ou então é a letra A, 27,5, ou a letra B. Ele falou IR recolhido na fonte no regime progressivo. Isso porque no regime progressivo, quando a pessoa escolhe esse regime, o IR que vai ser recolhido, ele vai ser na fonte e sempre numa alíquota fixa de 15%. Aí, sendo regime progressivo, no ajuste da declaração de imposto de renda no ano seguinte, aí vai ser analisado ali para ver qual que vai ser efetivamente a alíquota de imposto que a pessoa vai ter que pagar. E aí segue a tabela de imposto de renda da pessoa física, né, que é progressivo. Começando na alíquota de 0%, que é possível, né? Aí 7,5%, 15%, 22,5%, ou ainda 27,50%, tá? A depender da faixa de renda da pessoa, ela pode ter uma dessas alíquotas, só que isso só vai acontecer no ano seguinte no regime progressivo. Progressivo porque, como eu disse, as alíquotas elas vão subindo, né? 0, 7,5, 15, 22,5, 27. Mas, na hora do resgate, é fixo em 15%. Então, se, por exemplo, né, foi fixo em 15%, a pessoa, ela resgatou o valor de vou colocar 100 mil reais aqui para ficar mais fácil. Ela resgatou 100 mil reais. Na fonte vai ser recolhido 15 mil. E líquido ela vai receber 85 mil. Aí no ano seguinte, quando ela for fazer a declaração, de acordo com a faixa de renda dela, ela vai olhar aqui qual que é a alíquota dela. Ah, Renan, a alíquota dela era de 7,5%. É isso que ela teria que ter pago de imposto. Então, como ela pagou 15 mil, porque isso foi na fonte no ano anterior, ela vai ter uma restituição do imposto de renda no valor de 7.500. Porque ela tem que pagar 7.500 e lá na fonte ela pagou 15 mil. E se fosse o contrário? Se a alíquota não fosse 7,5, se a alíquota fosse de 22,5, aí ela teria que pagar então o valor de 22.500. Ela já pagou 15 mil, então ela vai ter que fazer uma complementação dessa diferença aqui dos dois. Esse é o regime progressivo, tá? Então na fonte, na hora do resgate, é 15%. E aí no ano seguinte, vai depender aqui da faixa de renda dela. O regime regressivo, né, a tabela regressiva, que não é o regime compensável, é o regime definitivo. As alíquotas, elas variam de acordo com o tempo que a pessoa deixou o valor aplicado, né? Começando lá em 30% e aí caindo. 30, 25, 20, 15, 10%. Chegando aqui nesse limite, tá? Isso ao intervalo de a cada 2 anos. Então é diferente, tá? Então, a gente pode marcar aqui a letra B. E essa foi a última questão que eu queria trazer aqui para vocês. Quero saber, coloquem aí nos comentários quantos vocês acertaram. São 7 questões, né? 7 questões que eu coloquei para vocês. Espero que a revisão ela tenha ajudado vocês, né? Para que vocês compreendam melhor esses temas e que ajude durante, é claro, a prova de vocês. Lembrando, na descrição aí, os links
para os meus cursos de certificação financeira, CPA 10, 20 CEA, onde vocês vão encontrar diversas questões aí que com certeza também vão aparecer na prova e vocês vão conseguir tirar de maneira muito fácil. Eu vou indo nessa, um abraço a todos e até um próximo vídeo.